livro de Êxodo, no capítulo 12, quando a Páscoa ela foi instituída. O livro de Êxodo, no capítulo 12. Se você tem aí sua Bíblia no celular e não está acompanhando o culto pelo celular, não é? Ou tem aí na sua Bíblia a versão impressa, abra sua Bíblia, deixe ela aberta aí com você, para você acompanhar com a gente a leitura de alguns versos do capítulo 12 do livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 12, vamos fazer a leitura desse texto durante a mensagem. Deixa aí então sua Bíblia aberta. Olha, Páscoa quer dizer passagem. Páscoa quer dizer esse momento de passar de um momento estranho para um momento novo. A origem dessa celebração tem essa conotação. Depois de muitos anos de escravidão, o povo hebreu seria livre da opressão, do sofrimento e passaria a viver um novo tempo. Olha, irmãos e irmãs, talvez nós nunca vivemos uma Páscoa onde precisemos experimentar isso novamente. Talvez o sentido real da Páscoa, de passagem, de sair de um tempo de dificuldade, de dureza, para um tempo novo que nós esperamos que Deus nos dê, nos permita viver, talvez isso nunca foi tão real como nos dias que nós estamos vivendo. A expectativa no nosso coração de que nós venhamos a viver um tempo novo a partir dessa Páscoa. A expectativa do nosso coração de que novamente o Senhor nos livre, o Senhor nos tire do cativeiro e nos permita viver um tempo de liberdade e de alegria na presença dEle. Em 2020, irmãos, o mundo está sendo preso a uma situação difícil. Em 2020, o mundo está assustado e precisando de uma intervenção do Senhor. Em Êxodo, nós lemos que o povo estava há muitos anos escravizado, sofrendo na mão dos egípcios. Tudo que produziam, tudo que faziam, Faraó era que aproveitava. Eles não tinham nada, eles não conseguiam edificar nada para eles. Eles eram escravos numa terra estranha. Em 2020, nós também estamos presos nos nossos lares, estamos assustados, estamos com medo de um vírus, estamos com medo da situação econômica, estamos tensos e preocupados. Mas lá no passado, em Êxodo, a Bíblia diz que o povo clama ao Senhor. E há um texto lindo, onde diz que Deus ouve o clamor do povo e desce para libertá-los. Nessa hora, todos nós estamos clamando para que Deus ouça o nosso clamor e desça para nos libertar. Para que Deus ouça o clamor das nações da terra e desça para nos fazer passar para um novo tempo dele, preparado por ele para as nossas vidas. Então há várias lições na história da Páscoa que podem ser aplicadas na nossa vida hoje, principalmente nesse domingo celebrativo, nesse domingo de Páscoa. Algumas lições que eu quero partilhar com você. A primeira lição, olhando para a história bíblica, é que sempre vai haver luta. Olha, talvez seria tão fácil se Faraó simplesmente dissesse: podem ir. Mas não foi o que aconteceu. Nós conhecemos a história. Sabemos que Deus foi mandando pragas e Faraó foi endurecendo o coração. Em alguns momentos parecia que Faraó ia liberar, mas não deixava. Houve um grande embate, uma grande luta, uma grande guerra. Olha, irmãos e irmãs, sempre haverá uma luta, sempre haverá um Faraó que se levantará contra as nossas vidas. Hoje lutamos contra o medo,
lutamos contra as incertezas, lutamos contra o amanhã, que a gente não sabe como vai ser. Sempre vai haver uma luta. Se você faz parte do povo de Deus, deixa eu dizer uma coisa: não se desespere. Em toda a história, em todas as páginas das Sagradas Escrituras, existe as brigas, as guerras, os desafios, existem as lutas, existem as dores. Então descansa, essa é só mais uma, mas nós vamos vencer em Cristo Jesus. Descanse agora o teu coração, meu irmão. Descanse agora o teu coração, minha irmã, porque as guerras fazem parte. Nós nunca vamos passar da escravidão para a liberdade sem luta, sem guerra. Mas uma coisa eu quero te prometer: o Senhor vai ouvir o nosso clamor e descerá para nos dar a liberdade em Cristo Jesus. Uma segunda lição que o texto nos fala é que Deus sempre levantará parceiros na missão. Deus poderia ter mandado algum tipo de comunicação a Faraó. Poderia ter falado com ele face a face. Poderia ter aberto os olhos espirituais de Faraó e o feito vê-lo. Mas Deus optou por levantar Moisés, que precisou de Arão. Deus optou por levantar homens que pudessem conduzir o processo. Deus sempre vai levantar parceiros na missão. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses dias, Deus quer levantar você também. Páscoa não é tempo de estarmos prostrados, choramingando pelos cantos. Ah, pastor, está difícil. Nós não estamos aguentando a quarentena. Ah, pastor, as notícias são horríveis. Páscoa não é tempo de ficarmos choramingando, meu irmão, minha irmã. Páscoa é tempo de nós nos levantarmos, colocarmos o dedo na cara de Faraó e dissermos: deixa o meu povo ir, porque o Senhor tem uma grande obra. É tempo da igreja se levantar, crer em dias melhores. É tempo da igreja se alinhar, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, mas se alinhar à obra que Deus tem para fazer. É tempo de nós nos levantarmos, não ficarmos prostrados em casa, achando que a qualquer momento tudo vai acabar. Não, é tempo de nós estarmos de pé, com uma só expectativa: o Senhor virá ao nosso resgate. O Senhor vai operar e vai bradar nas nossas vidas. É tempo de uma igreja de pé, para fazer e cumprir a ordem do Senhor, a missão do Senhor. Uma outra lição que o texto nos dá, que a história da Páscoa nos dá, é que Deus nunca perderá o controle da situação. Foram 10 pragas. Em algumas delas, Faraó ficou com medo, recuou e mandou dizer: deixa o povo ir, manda eles embora. Mas daqui a pouco alguma coisa melhorava um pouquinho e ele dizia: não vai sair ninguém. E aí, talvez o coração de Moisés podia se entristecer, talvez o coração do povo podia se entristecer. Em algum momento, Faraó disse: olha, dá mais trabalho para eles, coloquem eles para trabalhar mais. E o povo ficou chateado, aborrecido, porque ao invés de ver a libertação, estavam vendo a situação se complicar. Talvez, meu irmão, minha irmã, você viu uma notícia boa nos últimos dias. Alguém anunciou um plano muito bom. Talvez você viu que um remédio pode ajudar. Você viu que algum país já está melhorando. Você viu que em alguma nação, alguma vacina está surgindo. Você se alegrou e você ficou feliz. Momentos depois veio uma notícia terrível. Em outro país a coisa piorou. No próprio Brasil a coisa piorou e você murchou. Mas eu quero dizer para você que quando Faraó dava uma reviravolta na história e pressionava ainda mais o povo de Israel, Deus falava para Moisés: sou eu quem estou endurecendo o coração de Faraó. Ou seja, Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus nunca foi pego de surpresa.
Deus nunca aconteceu nessas mudanças de Faraó, Deus olhar e falar: e agora? O que eu vou fazer? Faraó tomou uma decisão difícil, Faraó fez um negócio que me pegou de surpresa. Deus nunca ficou assustado. Deus dizia: calma, Moisés, está tudo sob controle, eu endureci o coração, calma, eu estou mostrando o meu poder. Quando alguém chega num noticiário e diz: os casos aumentaram, a situação é preocupante, Deus não está sendo pego de surpresa no trono. No trono Deus não está dizendo: e agora, o que eu vou fazer? Perdi o controle na Itália, perdi o controle na Espanha, perdi o controle no Irã, Não. Deus está no controle, Deus está tranquilo e está mostrando às nações a sua glória e o seu poder. Está mostrando às nações que todos precisamos dele. Está mostrando às nações que podemos ser nações mais ricas ou mais pobres, todas temos necessidade do poder de Deus. Existem nações muito desenvolvidas, que alguns já chamavam de nações que estavam vivendo o pós-cristianismo, já não lembravam mais de Deus, já não precisavam mais de Deus, já não falavam mais de Deus. Sabe que existem nações na Europa, onde as crianças mais novas, muitas delas nunca tinham ouvido falar do nome de Jesus, mas nesse tempo, eles estão se lembrando: só um pode salvar a nossa vida. Os sistemas de saúde estão entrando em colapso em várias partes do mundo. Os sistemas econômicos estão batendo cabeça, mas no trono, o Rei da Glória segue tranquilo, segue em paz, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória e dizendo a todas as nações, lembrando a todas as nações, que um dia todo olho o verá, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus é o Senhor das nações. Então fique tranquilo, ainda que as últimas notícias não tenham sido boas, Deus não perdeu o controle. Ainda que Faraó tenha mudado de ideia e mandado prender o povo, Deus não perdeu o controle. E aí no capítulo 12, começa a instituição da ceia, da Páscoa. A Páscoa começa a ser orientada. E aí tem algumas lições muito bonitas. Olhe para o verso 3. Estamos em Êxodo, capítulo 12, verso 3. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Sabe o que Deus falou no meu coração? Cada casa precisa ter o cordeiro. Olha o que Deus está orientando. Não vai ser uma festa para todo Israel. Não vai ser uma festa num clube onde todos vão para lá festejar. Cada casa terá a sua Páscoa. Veja se não é o que está acontecendo hoje. Nós não estamos tendo nosso culto de Páscoa, todo ano fazendo um culto bonito. Todo ano nós estamos nesse templo aqui, irmãos, com uma peça bonita. Todo ano nós estamos nesse local aqui com uma cantata, com uma festa bonita. É bom, é maravilhoso, mas esse ano está igualzinho à Bíblia. Cada casa está celebrando a sua Páscoa. Cada casa precisa ter o seu cordeiro. Que Deus falou no meu coração, que muitas vezes nós compartilhávamos o cordeiro da igreja,
Nós tínhamos o cordeiro das 4 paredes, o cordeiro do pastor, o cordeiro presente na vida dos irmãos do louvor, dos irmãos de oração. Mas quando chegávamos em casa, a casa estava vazia, porque o cordeiro não era nosso, o cordeiro era da igreja, o cordeiro era do pastor, o cordeiro era do louvor, o cordeiro era dos irmãos de oração. Mas nessa Páscoa, você precisa entender, cada casa precisa ter o seu cordeiro. A presença de Deus precisa estar aí agora na tua casa. Não basta ela estar nas paredes do templo, porque você está dentro de casa. Cada casa precisa ter a presença do Senhor. Nesses dias, Deus está alertando a igreja. Não basta mais um cristianismo que se resuma a se reunir domingo à noite num templo. Não basta mais um cristianismo que se resuma a viver das migalhas da fé do outro irmão. Cada casa tem que ter o seu cordeiro. Se querem celebrar a Páscoa, cada casa, cada família, um cordeiro. Cada família dentro da sua casa com o seu cordeiro. Cada lar nesse Brasil, cada lar em Itaocara, com a presença de Deus dentro de casa. Não só com as migalhas que a gente pode tentar pegar no templo, com a fé de um irmão, com a oração de alguém, mas é ter o cordeiro dentro de casa. Cada família, cada lar, cada família leve o cordeiro para dentro da sua casa hoje. Tenha o cordeiro dentro do seu lar hoje. Tenha o cordeiro simboliza Jesus. Tenha Jesus dentro da sua casa nessa noite. Tenha Jesus dentro do teu lar nessa noite. Porque muitas pessoas tinham Jesus só dentro do ambiente de culto, mas quando chegavam em casa, Jesus não ia junto. Cada lar com o cordeiro. A segunda lição está no verso 4, quando a Bíblia diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. A segunda lição é que o cordeiro precisa ser partilhado. Famílias menores viriam, se juntariam com outras famílias e eles partilhariam o cordeiro. Esse é um tempo de partilhar a fé. Esse é um tempo de você partilhar o cordeiro. Esse é um tempo de você partilhar a esperança que há na sua vida. Oh, irmãos e irmãs, quantos e quantos cultos dentro desse templo nós entramos e saímos sem nos preocupar com quem não tinha o cordeiro. Quantos e quantos cultos nós passamos dentro dessa igreja sem se preocupar com as famílias menores, sem partilhar o cordeiro, sem chamar e dizer: vem, senta comigo, come comigo. Nós tendo e outros com fome, nós recebendo de Jesus e tendo da sua presença, e outros sem nada, e outros sem a presença. Mas nesses dias nós estamos voltando para a palavra de Deus e aprendendo na Páscoa que o cordeiro precisa ser partilhado. Tem um vizinho seu que precisa de uma palavra. Tem um parente seu que precisa de uma palavra. Tem um amigo seu do trabalho, da escola, da faculdade que precisa de uma palavra. Tem alguém que precisa que você o chame e diga: senta comigo, vamos partilhar o cordeiro. O cordeiro precisa ser partilhado. Mais do que isso, o verso 7 vai nos dar outra lição quando nos diz: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eles estão vivendo agora na iminência da última praga, da 10ª praga. A praga mais violenta de todas as 10. Tiveram rãs, tiveram água se transformando em sangue, gafanhotos, tantas pragas, mas essa será a pior. Essa praga, os primogênitos morrerão. Todas as casas do Egito terão mortes dentro do seu lar, mortes dentro da sua casa.
Veja se não estamos vivendo dias com mortes em muitos lares pelo mundo. Mas o Senhor trouxe uma orientação. O verso 13 diz isso: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós pragas destruidoras, quando eu ferir a terra do Egito. As casas, o Senhor estava ensinando, que tiverem nas portas a marca do sangue do Cordeiro, não serão afetadas pela praga. A praga vai passar e não entrará dentro daquela casa. E aí você diz: pastor, eu quero a marca do sangue do Cordeiro na minha porta, eu quero a marca do sangue do Cordeiro na minha casa. Amém, irmão? Mas sabe qual é a lição? O verso 7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras. Quem vai tomar? Está falando com quem? Com a família. Preste atenção. Ninguém vai passar pelas ruas da cidade jogando sangue nas portas. Temos visto em vários lugares pessoas, não é? O governo mandando pessoas passarem com alguns instrumentos, com algumas bombas, limpando e higienizando ruas e portas. Mas aqui, ninguém vai passar com uma bomba, jogando o sangue do Cordeiro nas portas. Não vai. O texto, a ordem é clara. Peguem vocês, está falando com as famílias, e vocês passem o sangue nos umbrais da porta. O que eu aprendo, meu irmão? Que quem é responsável por trazer a marca do Cordeiro para nossa casa somos nós. Meu irmão, minha irmã, eu sou teu pastor, sou pastor de muitos que estão ouvindo, mas eu não posso passar a marca do sangue na tua casa. Eu não posso passar a marca do sangue na casa de ninguém, a não ser na minha. Cada um é responsável por passar na sua casa, na sua família, na sua vida, a marca do sangue. E como a gente faz isso? A gente faz isso através de uma vida de adoração. A gente faz isso através de uma vida de arrependimento. A gente faz isso através de uma vida de santidade. A gente faz isso através de uma vida de obediência às Sagradas Escrituras. A gente faz isso através de uma vida de oração, de intimidade com o Espírito. Homem que está me ouvindo, sacerdote no lar, você assuma a sua responsabilidade e atraia a presença de Deus para dentro da tua casa, para que a tua porta, a porta da tua casa, da tua família, seja marcada pelo sangue do Cordeiro e a praga não entre aí dentro. Mulher, que talvez só você seja serva de Deus, chame para você a responsabilidade e diga: Senhor, só eu aqui dentro, mas eu quero que a minha casa esteja marcada pelo sangue do Cordeiro. Ninguém vai passar, ninguém vai aí marcar. Não era a função nem do Cordeiro, nem do Senhor, a função era da família. É a família que vai marcar os umbrais da porta, para que quando o Senhor passar, saiba: nessa casa não é para entrar. O verso de número 11, a Bíblia diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa e a Páscoa do Senhor. Olha que coisa interessante. Talvez você esteja agora ouvindo o culto, você está em casa. Talvez você esteja mais à vontade na sua vestimenta. Talvez você esteja com roupas que você não sairia na rua com elas. Talvez você esteja até um pouco despido, porque você está dentro de casa. Talvez esteja calor, você está sem camisa. Então, quando a gente faz uma festa em casa, está jantando em casa, talvez a gente está com uma roupa qualquer, a gente não está preocupado, porque a gente está em família. Só que aqui era em família.
Mas olha a orientação. Vocês vão comer assim, lombos cingidos. Olha, preste atenção no que eu vou te falar. Vocês não vão ter oportunidade de ficar à vontade em casa. Vocês não vão ter oportunidade de ficar tranquilos em casa, não. Vocês vão estar vestidos, lombos cingidos, vestidos, prontos para se apresentar. É como se você soubesse que você está em casa agora, mas a qualquer momento, nesses dias, tem tido muita ligação, né, de vídeo. De vez em quando você está em casa, alguém liga de vídeo, e você não está bem vestido, você está sem roupa, você sai correndo. Mas é como se você soubesse que alguém vai chegar e você já estivesse vestido. Olha a orientação de Deus. Vocês vão comer o cordeiro em casa, mas vão comer assim primeiro. Primeiro, lombos cingidos, vestidos. Por quê? Porque vocês vão ter que sair rápido. Vocês vão ter que se apresentar no meio dos outros. Meu irmão, nós não estamos de férias. A igreja não está de férias. A igreja está comendo a Páscoa, lombos cingidos. Nós estamos preparados, porque já já nós vamos ter que sair por Itaucara e pelas nações, anunciando a vitória de Cristo e cuidando daqueles que estão perdidos. Então te prepara. Nesses dias, não são dias para você estar desatento em casa, não são dias para você não estar tendo tempo com o Senhor. Assista um filme, veja um programa, veja uma série, sim, sem problema. Mas aproveite o tempo para crescer em intimidade, para conhecer o Senhor. Não fique despido, lombos cingidos, porque já já nós vamos ter que sair e a igreja tem que estar pronta, vestida, cingida, para poder anunciar as verdades do Evangelho. Lombos cingidos, sandálias nos pés. Sandálias nos pés. Por quê? Porque nós vamos ter que marchar. Você já está pensando quando acabar a quarentena, quando acabar essa história toda? Ah, pastor, nós vamos fazer uma festa, nós vamos dar um abraço, nós vamos para a igreja, nós vamos fazer um culto de 24 horas, nós vamos fazer um churrasco. Sabe de uma coisa? Vai ter muita gente desesperada, vai ter muita gente em depressão, vai ter muita gente mal, vai ter muito lar com problemas, e nós vamos ter que marchar em direção a eles para levar a palavra de esperança. Nós vamos ter que marchar, sandálias nos pés, marchar em direção a eles para levar a mensagem da vida e o poder do Senhor. E o texto ainda diz: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Cajado é a ferramenta do apacentamento. Quando isso tudo acabar, a igreja vai estar diante de um rebanho enorme, de um rebanho mundial, precisando, irmãos, apacentá-los, precisando guiá-los. Milhões e milhões de pessoas sem direção, sem rumo, sem esperança e sem expectativa. E nós vamos precisar pastoreá-los, cajado na mão, direção do pastor, direção do Senhor, a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Essa é a Páscoa. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, não com um culto festivo como todos os anos fazemos, mas com a festa dentro da sua casa, com a festa dentro do seu lar, com a festa dentro da sua casa, lembrando do Cordeiro, lembrando do Senhor e buscando a presença dele. Não é dia de estarmos cabisbaixos, não é dia de estarmos destruídos, não é dia de estarmos mal, é dia de celebrarmos a presença de Jesus.